Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Vamos ler o Salmo 1. Eu estou lendo a versão NVI e diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Desde o início da Bíblia, ela fala para a gente sobre dois tipos de pessoas. O tipo de pessoa que agrada a Deus e o tipo de pessoa que não agrada a Deus. Nós temos isso desde o Éden, lá com Caim e Abel, e nós vamos passar por Esaú e Jacó, os dois malfeitores, Marta e Maria, e assim por diante. E nesse texto, no Salmo de número 1, Salmo 1, não é diferente. Está descrito ali de maneira muito clara os dois tipos de pessoas. O tipo de pessoa que agrada a Deus e o tipo de pessoa que não agrada a Deus. É claro que isso foi registrado para que nós nos espelhemos no tipo de pessoa que agrada a Deus. E olhando para as pessoas que não agradam a Deus, a gente tome cuidado. Não é para a gente criticar, é para a gente tomar cuidado e não repetir os mesmos caminhos, vamos dizer assim, né? E a gente vai falar já sobre caminho, sobre essas pessoas que o texto chama de ímpio, né? Ímpio é aquele que não crê. Então existem dois tipos de pessoas. O primeiro grupo é aquele grupo que diz o seguinte: felizes, né? Felizes. Quem são felizes? São bem-aventurados, né? Dependendo da sua versão, ou felizes, são aquelas pessoas que não se comportam, né? Como o texto diz, como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, ou do conselho dos ímpios. Na linguagem bíblica, caminho significa modo de vida. Então, aquele que não tem o mesmo modo de vida dos ímpios é feliz. Não imita a conduta dos pecadores e nem se senta à roda dos zombadores. Diz o NVI, em alguns casos, em algumas versões, está escarnecedores. Então, aquele homem que não anda conforme o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores ou zombadores, esse homem é feliz. Ou seja, o caminho desse homem não é igual ao caminho desses três tipos que foram falados aqui: ímpios, pecadores e zombadores. Então, quem não anda dessa forma, não é desse caminho ou não tem esse estilo de vida, é feliz. Ao contrário, diz o texto, ou antes, conforme algumas versões, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Essa expressão, medita dia e noite, significa sempre. Se você se reportar lá ao capítulo 1 de Josué, né, quando Deus dá algumas orientações para Josué, antes dele assumir, é claro, o comando do povo de Israel, uma das instruções que o Senhor dá para ele é essa: não se aparte desse livro da lei, antes medita nele, sempre, né, para que tudo te vá bem. É isso que o Senhor fala lá para Josué, né, antes de Josué assumir a liderança de Israel. Então o texto está dizendo que esse homem que anda
que não anda conforme os ímpios, os pecadores e os escarnecedores, é um homem feliz. E ao contrário, a sua satisfação está em meditar na palavra de Deus, né? Ele tem prazer em se debruçar e se informar das instruções que Deus dá para a gente. É claro que quando a gente recebeu a Bíblia do Senhor, quando o Senhor teve essa generosidade para conosco de nos dar esse conjunto de regras, essas regras não é para que nós nos sacrifiquemos, não, muito ao contrário. Esse conjunto de regras